Então, bem-vindos. É uma felicidade para a gente fazer o lançamento desse projeto hoje. O projeto de biomas aqui no Brasil é um dos nossos grandes queridinhos. A gente tem trabalhado muito para fazer isso se tornar realidade. E hoje, para a gente, é um sonho saindo do papel. Então, pode passar um slide. Falando um pouco a respeito do GFI, para aqueles que são novos, que ainda vão ser nossos parceiros, né? A gente é uma organização sem fins lucrativos, então o GFI é uma ONG, e nós trabalhamos para o desenvolvimento do setor de proteínas alternativas. O que significa isso, né? A gente tem visto cada vez mais uma série de desafios que estão associados ao sistema de produção de alimentos, e a gente acredita que para resolver esses desafios, nós precisamos não só mudar os hábitos das pessoas, mudar como as pessoas se alimentam, mas também mudar a maneira como a gente produz a comida, criar novas tecnologias que possam permitir que as pessoas mantenham seus hábitos e tradições alimentares, porém se alimentando de uma outra forma. Essa é a ideia do GFI, se alimentando de uma forma, né, que é mais sustentável, que é mais ética, que é mais justa de muitas formas. Então, a gente trabalha especificamente com os produtos substitutivos para aqueles de origem animal, trazendo essas novas fontes de proteína. A gente tem 3 programas para fazer esse trabalho, né, que é ciência e tecnologia, políticas públicas e engajamento corporativo. De trás para frente, engajamento corporativo lida com tudo que é privado. Então, a gente dá suporte para as empresas, trabalha com startups, com investidores, com produtores, indústria de ingredientes, indústria de maquinários, varejo, tudo que está ligado ao meio privado, nós estamos fazendo suporte estratégico, dados, consultoria, para fazer o setor privado se engajar cada vez mais no nossa área de proteínas alternativas. Depois, em políticas públicas, tem tudo que é .gov, a gente precisa avançar o regulatório, precisamos discutir os impostos dessa categoria, o incentivo à ciência mesmo, junto ao INCETIC. Então, tudo que envolve o governo, inclusive uma parceria que é central para esse projeto, que é a nossa parceria com o governo do estado do Amazonas. Estamos lançando esse projeto de biomas após um termo de cooperação, de parceria, com o próprio governo do estado do Amazonas. E também a área de ciência e tecnologia, que eu acho que é o grande foco aqui hoje, onde nós estamos para avançar o campo científico em geral. Nós queremos que tenha mais pesquisadores e pesquisadoras fazendo pesquisa a respeito dos temas de proteínas alternativas no Brasil. A gente quer que tenha mais ingredientes brasileiros sendo desenvolvidos para atender essa indústria. Então, aqui envolve financiamento de pesquisa, que é o caso hoje, envolve a gente ajudar a criar cursos, criar conteúdos, tudo aquilo que for para avançar o campo científico da ciência e tecnologia, fica nessa área. E acho que vale mencionar que o GFI é uma organização global, nós temos afiliados nos Estados Unidos, Brasil, Índia, Israel, na região Ásia-Pacífico, que ali está em Singapura, né, no mapinha, e na Europa também a gente tem um escritório lá. Pode passar. Eu acho que um último recado importante da minha parte é que o GFI é 100% financiado pela filantropia. Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos, a gente não lucra com esse intermédio com os cientistas, com as empresas, com nada do que a gente faz, e 100% do nosso trabalho é sustentado por doações, que normalmente vêm dos grupos de filantropia. Então, tanto todas as pessoas podem doar, entrando no nosso site, com cartão de crédito normal, mas também os grupos de filantropia, os fundos, os fundos empresariais, de bancos, de suporte à filantropia, tudo que vocês conheçam, que possa nos ajudar financeiramente, que possam indicar o GFI, fundos de filantropia que estejam em busca de novos projetos, por favor, indiquem a gente, que pode ajudar muito o nosso trabalho. Hoje eu quero agradecer especialmente a Climate and Land Use Alliance, CLUA, que é quem financiou exatamente esse projeto, esse edital que nós estamos abrindo. Então, esse recurso do edital de hoje veio da Climate and Land Use Alliance, então nós deixamos um agradecimento especial para eles. E aí, só passando um pouco da agenda que a gente tem hoje, então, para vocês saberem o que será daqui para frente. Depois, agora, das minhas boas-vindas, eu vou passar a palavra para a doutora Caterine, que é a nossa diretora de Ciência e Tecnologia. Ela vai falar um pouco mais genericamente dos programas de incentivo à pesquisa, do GFI, do que é isso. Depois, a Raquel Castelli, que é a nossa gerente de engajamento corporativo. Ela vai falar um pouco de mercado. Então, né, a gente precisa saber em que isso se conecta no contexto de mercado geral, e Raquel vai trazer esse feeling para a gente. A Cris Ambiel, que é a nossa gerente de ciência e tecnologia, vai falar sobre as demandas causadas por novos ingredientes para a indústria plant-based. A gente fez uma pesquisinha com empresas, a gente tem algumas informações para falar o que o mercado está esperando agora de demanda de ingredientes.
Aí a Luciana Fontinelli, que é a nossa especialista também de ciência e tecnologia, e que hoje está super à frente desse programa, vai apresentar realmente o programa de financiamento com foco nos biomas da Amazônia e do Cerrado. E, por fim, a Mari Bernal, que é nossa analista de ciência, tecnologia e políticas públicas, vai fazer uma conversa com vocês a respeito de como participar, como que vocês podem também submeter projetos, como que vocês podem se envolver com o DIAFAI. A gente passa os últimos 15 minutos do nosso encontro respondendo as perguntas de todo mundo também, e aí encerramos essa conversa. Eu quero dar um último aviso de que essa reunião está sendo gravada, então todo mundo que permanece aqui concorda com a gravação, e também lembrete de que o chat é para a gente se apresentar, para a gente mandar comentários, para a gente falar coisas para os outros participantes verem e participarem, e o botão de Q&A, ou QIA, é o botão onde a gente manda perguntas para os panelistas responderem. Todas as perguntas que a gente conseguir responder online, a gente vai responder. Aquilo que for necessário puxar o microfone realmente e falar, a gente faz. E o que não for possível responder em tempo, a gente vai endereçar depois com as pessoas que fizeram as perguntas. Então, agradeço e passo a palavra para a doutora Caterine. Muito obrigado, pessoal. Sucesso no evento de hoje. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gus, obrigada por estar aqui conosco, pelo seu apoio sempre especial para as iniciativas de ciência e tecnologia. Como eu já comentei, a gente está vendo vários nomes, né, de pessoas que já estão conectadas com o DIAFAI. É sempre um prazer revê-los nas nossas iniciativas, e também quero dar as boas-vindas às pessoas que estão pela primeira vez conectadas conosco, e também já vi que temos, inclusive, audiência não só aqui do Brasil, mas também de outros países. Bom, como o Gus falou, né, hoje é um dia muito especial para o DIAFAI, onde a gente está divulgando mais uma iniciativa de apoio à ciência, e dessa vez com o lançamento de um mecanismo de financiamento à pesquisa focado na biodiversidade brasileira. E nessa minha apresentação, então, eu quero contextualizar um pouquinho sobre a participação e as iniciativas do DIAFAI em relação aos programas de financiamento à pesquisa. Cris, você pode avançar, por favor? Então, só para relembrar, né, o Gus já mencionou o foco de atuação do DIAFAI, né? O DIAFAI ele está focado em promover o desenvolvimento do mercado de proteínas alternativas. Então, nós podemos produzir carne, ovos, enfim, laticínios de uma maneira mais sustentável e eficiente, fazendo-os a partir de plantas, ou cultivando-os, né, diretamente a partir de células, ou produzindo-os também por fermentação. Então, esse aqui é o escopo da atuação do DIAFAI. E na visão do DIAFAI, as proteínas alternativas, elas hoje são opções muito interessantes e viáveis para a gente ter sucesso no desafio de alimentar o mundo, né, de uma forma mais sustentável, eficiente e segura. Relembrando, né, uma mensagem que a Raquel, nossa gerente de engajamento corporativo, sempre aponta, né, o mercado de proteínas alternativas ele vem para somar, né, e para permitir o atendimento de uma demanda real. O próximo, Cris. Portanto, o DIAFAI tem um programa próprio de incentivo à pesquisa, de acesso aberto. Então, nós apoiamos pesquisa de alta qualidade e de alto impacto, que justamente irão construir a base científica para as proteínas alternativas. Então, aqui tem os grandes números, né, do DIAFAI. Nesse campo, nós já investimos mais de 7 milhões de dólares e nós estamos financiando atualmente 38 pesquisadores em 13 países. Mas já quero anunciar que muito em breve esses números eles serão atualizados. Nós estamos finalizando o processo de uma chamada global no início do ano, e nós teremos mais projetos financiados pelo DIAFAI, e o projeto Biomas, né, que nós vamos apresentar mais em detalhes na sequência, também contribuirá para a gente aumentar esses números. Bom, e quem tiver interesse em conhecer mais sobre os projetos que estão sendo financiados pelo DIAFAI, ou até mesmo conhecer todos os mecanismos de financiamento que o DIAFAI disponibiliza, basta acessar o nosso site, as informações estão todas lá. Inclusive, nós temos uma chamada aberta, na verdade, uma chamada de fluxo contínuo, que também pode ser
aproveitada, né, para projetos de pesquisa. Inclusive também os resultados dos projetos de pesquisa que estão sendo financiados pelo GFI, à medida que esses resultados eles estão sendo conquistados, né, essas informações elas são disponibilizadas também no nosso site. E aí, Cris, o próximo slide, né? Alguns dos trabalhos financiados pelo GFI, eles estão focados na obtenção de novos ingredientes, né? De novas fontes de proteínas. E aqui no Brasil, com muito orgulho, nós temos o prazer de financiar 3 projetos com esse foco, né? E que estão sendo financiados pelo GFI. Inclusive, as 3 pesquisadoras, né, estão aqui conosco hoje, é um prazer tê-las aqui, doutora Ana Carra, na Unicamp, então focada no estudo da obtenção de proteína a partir da folha da mandioca, a doutora Ana Paula, lá da Embrapa, Fortaleza, então estudando, né, o escalonamento da obtenção da fibra de caju, também para aplicação em produtos plant-based, e a doutora Caroline, na Embrapa, aqui no Rio de Janeiro, com a obtenção, então, o estudo, né, para a obtenção de proteína a partir do feijão. Joia, o próximo, o tema que eu queria trazer aqui, né, é que com o objetivo de a gente identificar quem são os pesquisadores, né, e as universidades que estão engajadas na pesquisa de proteínas alternativas aqui no Brasil, a nossa equipe iniciou no ano passado o mapeamento, justamente para que a gente possa ter uma visão panorâmica de como essa ciência ela está sendo conduzida aqui no país. Então, a primeira versão desse mapeamento, ela está disponível no nosso site. Cris, você pode avançar, por favor? E nessa publicação, então, é possível conhecer quais são as universidades, né, e os institutos de pesquisa, onde se encontram pesquisadores ativos, ou seja, pesquisadores que já estão atuando com pesquisas no tema, né, de proteínas alternativas, e também aqueles profissionais que desejam começar a aplicar seus conhecimentos nesse campo. Então, nessa primeira versão do mapeamento, nós tivemos cerca de 100 pesquisadores, né, que estão atuando com proteínas vegetais, com fermentação e cultivo celular. O próximo, Cris. E nesse mapeamento, então, é possível a gente obter um conjunto de informações sobre a atuação desses pesquisadores. Então, com esse mapeamento, por exemplo, é possível identificar os tipos de proteínas que estão sendo pesquisadas, bem como as áreas tecnológicas em que essas pesquisas elas estão sendo realizadas. Aqui a gente tem um recorte do mapeamento com as universidades, as instituições de pesquisa que estão atuando com cada uma das 3 tecnologias que o GFI apoia. E na visão do GFI, esse mapeamento ele demonstra o potencial científico do Brasil, né? Então, com a estruturação de uma rede de networking técnico e científica que está justamente focada em tecnologias, né, para o desenvolvimento e melhoramento da produção de proteínas alternativas. Bom, e se você ainda não faz parte desse mapeamento, não se preocupe, ainda dá tempo, né? O mapeamento de pesquisa, o mapeamento de ciência e tecnologia, ele é realizado por meio do nosso diretório de pesquisa colaborativa. Então, o primeiro passo é você realizar o seu cadastro, que é gratuito no nosso diretório. Então, o diretório de pesquisa colaborativa do GFI, ele justamente visa conectar os pesquisadores da área de proteínas alternativas no mundo todo. Então, a plataforma, ela permite que os cientistas compartilhem informações sobre as suas áreas de pesquisa, publiquem oportunidade de colaboração, etc. Então, o que eu quero também destacar é que o diretório ele tem sido muito utilizado, não somente pela academia, né, mas também pelas empresas que buscam pesquisadores com algum conhecimento específico, enfim, que desejam realizar parcerias. Então, aqui fica o convite para quem ainda não faz parte, para se cadastrar e se juntar ao nosso time. Eu encerro aqui a minha apresentação e eu gostaria de convidar a Raquel Casselli, gerente de engajamento corporativo do GFI, para apresentar mais informações sobre esse novo mercado, né? O mercado de produtos feitos de plantas. Obrigada e a palavra é sua agora, Raquel. Muito obrigada, Caterine. É um prazer estar aqui hoje com vocês, não só apresentando esse projeto muito bacana, que a gente tem muito orgulho, que a gente está muito animado, que é o Projeto Biomas. E o meu papel hoje é falar um pouquinho a respeito desse mercado, né, que realmente
vem sacudindo o setor de alimentos nos últimos anos, e a gente está muito animado com o que a gente tem visto em tão pouco tempo desse mercado aqui no país. Pode passar, por favor? E é isso que eu começo trazendo para vocês, né? Então, a gente está falando o mercado de carnes análogas, né? Então, as carnes plant-based, ele é um mercado de 2 anos. O primeiro lançamento que a gente teve aqui no país, ele aconteceu em maio de 2019. E nesses 2 anos, a gente pôde comprovar mais uma vez a força de mais um dos setores do nosso agronegócio. A gente já exporta as nossas carnes vegetais para mais de 25 países. A gente tem hoje 15 empresas no segmento, mais de 15 empresas no segmento de carnes vegetais, mais de 50 empresas fabricando e comercializando produtos olhando para substituto de ovos, leites e derivados vegetais. Aqui ao lado eu coloquei algumas dessas empresas e grandes empresas de ingredientes que atuam aqui no país e estão provendo soluções para esse mercado. Eu acho que isso também se conecta aí, vários pontos que eu vou falar hoje aqui para vocês, se conectando com o projeto Biomas, né? Então, grandes empresas de ingrediente hoje olhando para novas fontes de proteína, de óleos e gorduras, de corantes, de aditivos de uma maneira geral, né? Obviamente, eles já têm matérias-primas hoje que são bastante interessantes para abastecer esse mercado, mas eles começam a olhar para toda a riqueza da nossa biodiversidade e nos questionam muito. A Cris vai falar um pouco sobre isso, né? De quais ingredientes do Brasil, né, da nossa biodiversidade, a gente pode utilizar para abastecer esse mercado, como que a gente pode criar produtos que entreguem uma experiência sensorial cada vez mais interessante, que chegue num custo que seja cada vez mais acessível para o nosso consumidor. E, de novo, né, como que além da gente exportar os nossos produtos, que é o que a gente vem fazendo hoje, a gente também tem um potencial enorme de exportar os nossos ingredientes, as nossas tecnologias, as nossas inovações para o mundo inteiro. Então, é isso que o mercado todo para isso que o mercado todo está olhando, né? E para isso, sem dúvida nenhuma, a gente precisa muito de pesquisa, a gente precisa muito da nossa ciência, realmente trazendo essas soluções aplicáveis para esse mercado tão sedento de novidades, de novos produtos. Se a gente fez isso em 2 anos, né, a gente tem certeza de que esse foi só o começo de todo o potencial que a gente pode alcançar. Aqui eu deixei um link com mais informações sobre mercado, que vocês podem acessar. Então, eu vou falar de algumas dessas informações, dados e pesquisas hoje, mas no nosso site vocês têm acesso gratuito para vocês fazerem o download de várias pesquisas e estudos que falam a respeito desse mercado. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui um pouco de números falando de consumidor, que eu acho que é bacana, né, a gente entender, então, mas qual é a aceitação do consumidor para esses produtos, né? O que ele vem comendo, para onde ele está olhando e por que ele vem fazendo isso? Uma das pesquisas que a gente tem no nosso site vem mostrando que o consumidor target, digamos assim, né, o público-alvo desse mercado é o consumidor chamado de flexitariano, que é o consumidor que está reduzindo o seu consumo de produtos de origem animal sem interrompê-lo por completo. Então, significa que em determinados momentos de consumo ou em dias da semana, ele faz opção por produtos de origem vegetal, ele faz opção por não consumir carne ou produtos de origem animal naquele momento, mas ele não interrompe por completo. Então, esse é o flexitariano. Esses números aqui que eu consolidei para vocês, a primeira pesquisa é uma pesquisa que a Ipsos trouxe, perguntando para o consumidor se ele estava disposto. É uma pesquisa global, então a gente tem dados do mundo inteiro, aqui eu consolidei dados de Brasil para vocês, perguntando se o consumidor ele estava interessado em substituir a carne animal pela carne plant-based, e esse foi o número que a gente teve dos respondentes do Brasil. Em 2019, pesquisa da Dupont perguntou o interesse dos consumidores por produtos plant-based, e a gente já teve esse salto de um ano para o outro. E em 2020, essa pesquisa é da Ingredient, e o número já foi para 90%.
A gente entende que a metodologia das perguntas é um pouco diferente, mas são números e são pesquisas que conseguem trazer um pouco para a gente o interesse do consumidor por esses produtos. Então, e isso vai se traduzir também no consumo e como que isso está acontecendo nos últimos meses, digamos assim. Pode passar, por favor. Essa é uma pesquisa, então, que a gente divulgou em dezembro do ano passado. GFI fez em parceria com 11 empresas que investiram nesse projeto. Ela foi coordenada por nós e executada pelo Ibope. E a gente teve alguns números bastante interessantes que mostram o comportamento do consumidor olhando para o mercado plant-based. Então, 50% dos respondentes disseram que reduziram seu consumo de carne no último ano. Em pesquisa que a gente fez em 2018, o número de pessoas que tinham reduzido era de 29%. Então, a gente vê um aumento desse comportamento do consumidor de redução do consumo de carne. Desses 50%, 37% já haviam incluído as carnes vegetais na sua rotina. Então, acho que também é um número interessante para a gente entender como está sendo a adoção desses produtos e dessa categoria junto aos consumidores. 62% acham que os fatores mais importantes nessa categoria são exatamente as questões sensoriais, né? Então, isso acho que é um ponto-chave desse mercado, né? O que a gente está olhando para o mercado plant-based, né? Para esse mercado de proteínas vegetais, é entregar para o consumidor a mesma experiência que ele tem ao consumir um produto de origem animal, mas fazer esse produto de uma outra forma. As pesquisas vêm mostrando que essa questão sensorial ela é a mais importante. A gente sempre teve no mercado produtos que substituíam a carne ou produtos de origem animal, mas eles não foram desenvolvidos com a intenção de replicar essa experiência. E eles, obviamente, têm a sua fatia de mercado, mas o que está fazendo a adoção desses produtos ser cada vez maior pelos consumidores é exatamente toda a inovação, a tecnologia, o desenvolvimento de produtos abarcado na categoria para entregar a mesma experiência sensorial. Isso porque esse consumidor, as pesquisas também mostram que ele não está parando de comer carne porque ele não gosta do sabor ou porque ele não gosta daquela experiência. Ele está reduzindo porque ele tem outras preocupações relacionadas à saúde, por exemplo, né? Colesterol é sempre uma preocupação para esse consumidor, mas ele gosta muito dessa experiência, né? A gente fala que a gente quer fazer a comida que as pessoas amam de uma outra forma, ao invés de pedir para elas comerem outra coisa, ao invés de pedir para eles mudarem um hábito alimentar. Então, a gente nunca pode perder isso de vista, e eu acho que isso também é um ponto que para a indústria vem se tornando cada vez mais importante. Como que eu consigo entregar para o consumidor sabor, aroma, textura que eu tenho naturalmente, digamos assim, num produto de origem animal, com ingredientes vegetais? E a gente acredita muito no papel, né, e no poder que a ciência tem para entregar essas respostas para o mercado como um todo e no final do dia para o consumidor, que é isso que a gente está falando. A gente tem uma baixíssima rejeição da categoria, a pesquisa mostrou, então só 7% nunca consumiriam um produto de origem vegetal, um produto plant-based, essa é uma notícia muito boa. E a pesquisa também mostrou que soja e ingredientes transgênicos não são barreiras de compra. Essa também é uma notícia bastante interessante, né? O mercado como um todo tinha dúvidas se o consumidor tinha algum tipo de rejeição com relação a esses ingredientes, e a pesquisa mostrou que não. Mas, mais uma vez, né? Acho que isso retrata muito bem o consumidor brasileiro. O que a gente tem ouvido das indústrias, que essa é uma ótima notícia, né? A nossa soja nacional realmente tem uma boa aceitação do consumidor. Mas há uma preocupação, principalmente com relação ao GMO, à transgenia, por conta das exportações. Então, algumas regiões, como a Europa, por exemplo, têm barreiras com relação a GMO. Então, hoje as indústrias elas precisam fazer essas escolhas, né? Se o produto for só para o mercado interno, eles podem usar, por exemplo, a soja transgênica. Se for um produto para exportação, dependendo da região que eles forem exportar, eles precisam rever a formulação. Mais do que isso, e a gente também
Cris vai abordar um pouco mais esse tema, de que maneira que, além da nossa soja, a gente pode diversificar as fontes, não só de proteínas, como toda a parte de corantes, de aromatizantes e de aditivos, que hoje também muitos desses aditivos eles são importados. E isso, enfim, com a situação cambial, como a gente vem enfrentando agora, realmente vem pressionando muito o preço dos produtos, as margens das indústrias. Então, é uma boa notícia, né? Mas é uma notícia também que instiga a gente a pensar que outras oportunidades que a gente tem aqui dentro do nosso mercado, olhando para a força do nosso agronegócio. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe para vocês algumas demandas que a gente tem visto com relação, saiu muito na pesquisa, né, de novos produtos, olhando para esse mercado. Então, a primeira é falando a respeito de músculo íntegro. Então, a pesquisa mostrou, a gente perguntou quais são os momentos de consumo que você deseja incluir mais produtos de origem vegetal. Então, as refeições do dia a dia apareceram com muita força nessa pesquisa. E a gente sabe que no dia a dia, né, a gente precisa pensar como que a gente entrega para o consumidor o que a gente chama de mistura, né? Aquilo que vai com arroz, feijão e salada. Então, os bifes, as tiras, os pedaços de carne. Então, isso vem sendo uma demanda do consumidor e uma demanda muito forte da indústria. Então, como que a gente consegue replicar, né, a fibra longa, o músculo íntegro, né, o bife? Como que a gente pode entregar isso para o consumidor? E isso passa muito por desenvolvimento de novas soluções. Na pesquisa também apareceu uma parte falando sobre lanches rápidos. Então, esse é um mercado muito grande e a gente ainda tem poucos produtos lançados. Essa é uma coxinha feita com frango vegetal. E essa é uma demanda grande, se a gente for pensar em todo o segmento de padarias, de cafeterias, e mesmo para a gente fazer no dia a dia, né? Aquele bauru que a gente faz em casa, o misto quente, a coxinha, toda a parte de salgados que a gente tem não só nas padarias e nas cafeterias, mas para uma festa em casa, por exemplo. Então, é o desafio daqui da gente olhar quais são os produtos hoje que a gente tem no dia a dia de origem animal. O consumidor estava procurando exatamente os mesmos produtos, olhando para a origem vegetal. Não adianta a gente pensar em substituir uma coxinha por uma barrinha de cereal, não é isso que o consumidor está procurando. Ele está procurando exatamente a mesma experiência e utilizar esses produtos nos mesmos momentos de consumo. Acho que pode passar mais uma. A gente tem toda uma parte que a gente chama de Smart Products, e aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um produto que é uma pasta concentrada de laticínios, digamos assim, né? E aí você pode trabalhar essa pasta da maneira como você desejar na sua receita. Então, você pode diluir até ela ficar num ponto de leite de uma bebida vegetal, por exemplo, você pode diluir até ela ficar no ponto de um creme culinário. Então, você consegue trabalhar com essa mistura da maneira como fizer sentido para você. Olhando para a indústria, né, a gente brinca que eles ganham em não transportar água, então é um produto concentrado, e isso facilita muitas questões de logística, principalmente se a gente estiver pensando em cadeia refrigerada, então é muito legal. Então, esses produtos, eles vêm cada vez mais chamando a atenção do consumidor e do mercado. Se a gente ainda conseguir fazer um produto que é shelf stable, né, não precisa de cadeia refrigerada, super interessante também. Então, esses produtos, eles vêm ganhando cada vez mais o interesse do consumidor e da indústria, e soluções nesse sentido também. E, por último, preço, né? Então, como que a gente consegue... Esse aqui é o hambúrguer, aqui ele cortou, mas ele está a R$ 1,90, o preço do hambúrguer vegetal. E esse acho que é a obstinação que muita gente tem agora, né? O mercado e o consumidor. Como que a gente consegue fazer esses produtos da maneira mais acessível possível? O mercado de proteínas alternativas, ele vem para responder uma questão urgente, como que a gente vai alimentar quase 10 bilhões de pessoas em 2050,
de uma maneira sustentável, de uma maneira segura, de uma maneira justa e de uma maneira acessível. Então, para isso, a gente precisa de produtos com preços cada vez mais acessíveis e, mais uma vez, isso passa por a gente começar a pensar em ingredientes nacionais, em soluções cada vez mais inovadoras dentro do nosso mercado, dentro de casa, para que a gente consiga ter preços cada vez mais interessantes. Claro que isso também vai passar por um aumento da demanda, enfim, o crescimento, né, da curva de aprendizado que esse mercado vai ter e como isso naturalmente também vai fazendo com que os preços eles fiquem mais acessíveis, mas passa muito pelas soluções que a gente vai entregar, que serão capazes de fazer com que esses preços realmente cheguem nos patamares esperados. É isso. Super, acho que é isso mesmo, né? Pode passar. É isso mesmo. Eu vou passar agora para a Cris e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigada, Raquel. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, né? A gente ver essa sala virtual cheia, né, de profissionais interessados nesse tema é muito gratificante para nós e o reconhecimento do nosso trabalho. Então, como a Raquel colocou muito bem, né, ela falou da crescente demanda dessa nova categoria de produtos plant-based, que tem sido um grande sucesso, né, e esse sucesso ele se deve basicamente porque a empresa, né, produtoras, elas vêm buscando a cada dia versões mais próximas daquilo que o consumidor deseja, né? Então, sempre o olhar para o consumidor. E nós estamos aqui justamente para impulsionar ainda mais essa categoria, e para isso nós queremos unir, né, as demandas, né, as necessidades da indústria de novos ingredientes com a pesquisa aplicada. Então, esse projeto, né, essa chamada de pesquisa, visa justamente isso, fazer essa união das necessidades, né, que as indústrias vêm demandando, para que esses produtos fiquem cada vez mais próximos, né, saborosos, acessíveis, como a Raquel colocou, diante do que o consumidor espera. Então, aqui eu vou, para muitos já é bastante conhecida, né, a definição do que é o plant-based ou o produto feito de plantas, né, mas eu acho que é importante a gente reforçar, né, que são produtos feitos apenas com ingredientes vegetais e que mimetizam as características, né, de cor, sabor, textura e aparência dos análogos animais, né, então dos produtos convencionais, que em geral são carnes, né, ovos e lácteos. Também nós podemos dizer que, da mesma forma que os produtos animais, os produtos feitos de plantas são compostos por proteínas, gorduras, vitaminas, minerais. Claro que esses ingredientes advêm dos vegetais, né? Então, são proteínas vegetais, são gorduras vegetais. Esses produtos, eles também propiciam a mesma experiência em termos de sabor, aparência dos produtos convencionais e também são preparados e utilizados da mesma forma que o análogo animal. A Raquel mostrou lá a coxinha, né? Idêntica à coxinha de frango. Porém, em geral, os produtos feitos de planta, eles possuem um adicional de fibras alimentares, né, de carboidratos complexos, que são inerentes da matéria-prima, né, geralmente da matéria-prima proteica, não possuem colesterol, dando, então, um caráter de maior saudabilidade a esta categoria. Aqui trago alguns exemplos, né? Então, a gente tem o pastel, né? No caso, a carne moída, que o pastel feito com a carne moída da Fazenda Futura, que acho que é um outro exemplo de um produto típico, né? Paulistanos adoram o pastel. Então, outro exemplo de que você pode manter a tradição do consumo, né? Sem perder a experiência, né, que o consumidor tem ao consumir este produto.
Temos também o frango, aqui da New Butchers, e o hambúrguer, né? Um outro exemplo, né? O hambúrguer da Amazonica, que é interessante que esse hambúrguer é feito com aproveitamento da fibra de caju, né? Isso foi desenvolvido em parceria com a Embrapa, mas todos aqui são produtos que buscam ter a aparência, a textura, o sabor, né, do análogo animal, e serem consumidos da mesma maneira. Então, só reforçando aquilo que a Raquel também já colocou, nós não queremos mudar o hábito de consumo das pessoas, queremos que as pessoas continuem comendo o que gostam de comer, né? Mas nós podemos oferecer produtos com mais tecnologias, que sejam mais saudáveis e mais sustentáveis. Aqui nesse outro slide eu trago mais alguns exemplos, né? Agora esses produtos estão disponíveis em outros países. A primeira imagem é de um atum. Esse atum é feito de tomate, mas vocês podem ver que representa muito bem o atum convencional. A imagem da direita é uma carne feita de cogumelos, de fungos. Esse é um dos primeiros produtos a serem apresentados no mercado, que propõe a fazer uma imitação da carne, né? Ou seja, um produto com fibra, com textura muito semelhante à carne de origem animal. Assim, com esse produto, o consumidor tem também, né, uma experiência igual ou muito parecida com a carne de origem animal. Aqui a gente também tem outros exemplos, né? Então, um queijo brie feito de castanhas, então, muito parecido com o queijo convencional, e os produtos, né, de ovos, no caso aqui, aplicados, né, num bolo, então, sendo também idêntico ao produto feito com ovo convencional, e o ovo mexido da Just, também remetendo às mesmas características. Bom, num levantamento que fizemos em maio, observando as principais marcas que produzem hambúrgueres vegetais, encontramos que as principais fontes de proteínas que estão sendo utilizadas em suas composições, praticamente, é a soja, né, e a ervilha. E aqui, né, temos um exemplo, no caso da Sadia, que também introduziu o trigo. Olhando também, né, da mesma forma, para o frango feito de plantas, nós também identificamos que as principais fontes de proteína é a soja, né, a ervilha, e já também introduzindo o feijão e o grão de bico. Então, as leguminosas, né, no caso, leguminosas e pulses, são as fontes tradicionais de proteínas, hoje utilizadas em produtos plant-based. O destaque para a soja e para a ervilha, e vindo, né, na sequência, o grão de bico e o feijão como ingredientes proteicos a serem aplicados em produtos carne, principalmente em produtos carnes plant-based. Dos grãos, nós temos o trigo, o arroz, a quinoa. No caso, o glúten do trigo, ele possui características bastante interessantes de elasticidade, né, que são características únicas, que ajudam muito na textura de produtos plant-based, e já vem sendo utilizado, né, então a gente já viu uma empresa utilizando o trigo. O arroz, a quinoa, é mais utilizado em bebidas. As sementes também são ótimas fontes de proteínas, principalmente quando você tem a extração do óleo, né, você acaba tendo um resíduo rico em proteínas, né, que é uma torta rica em proteínas. E as oleaginosas, como castanha do Brasil, caju, amêndoas, também têm sido muito utilizadas, né, em bebidas vegetais, como leites vegetais, e também em queijos vegetais. Aí podemos pensar, né, com tantas opções de novas fontes de proteínas no Brasil, por que ainda, né, se a gente olhar para produtos carnes, por que ainda está tão restrita a soja e a ervilha? Então, a gente sabe que a soja e seus derivados, né, como a proteína texturizada, a proteína isolada e concentrados proteicos, ela se desenvolveu já há muito tempo, né, para atender de início o mercado de produtos carnes, né? Então, há muito tempo já é utilizado esses ingredientes no processamento de produtos carnes.
E hoje nós temos, né, esses ingredientes com alta qualidade, né, com ótima performance tecnológica. A ervilha, no caso, ela é uma matéria-prima abundante no hemisfério norte, né? Nós não temos grandes plantações aqui no Brasil, mas vocês viram que elas estão sendo bastante usadas em vários produtos, né? Por quê? Porque, né, então, foi desenvolvido, né, uma tecnologia, né, ingredientes a partir da ervilha para serem aplicados, né, ingredientes que hoje, né, similares ou até melhores, dependendo da forma de aplicação, que a soja, e são aplicados, então, em produtos plant-based, mas são importados, né? Então, é evidente que nós precisamos ter mais opções, né, de produtos, de ingredientes para trazer mais características, né, inovadoras para esses produtos plant-based. Então, a partir, né, já olhando para isso, o GFI ele fez uma pesquisa, né, com responsáveis pela pesquisa e desenvolvimento das indústrias de produtos plant-based, com o intuito de saber quais as prioridades, ou melhor, quais os desafios ou as lacunas que precisam ser resolvidas para o avanço do mercado de produtos plant-based. Então, nessa pesquisa, nós ouvimos em torno de 25 empresas, sendo 44% de ingredientes, 16% da área de carnes e derivados, 4% de lácteos e 36% de outros. E os respondentes, então, eles foram orientados, né, a responder 18 questões e indicar, né, dentro de uma escala de prioridade, né, baixa prioridade ou alta prioridade, para justamente a gente identificar quais ações, né, que pesquisas, né, precisariam ser feitas para que essa categoria avance ainda mais. E a resposta, né, que obtivemos, cerca de 84% dos respondentes, então, uma grande parte dos respondentes, disseram, então, que é necessário o desenvolvimento de matérias-primas e ingredientes nacionais. Né, vindo aí, né, a gente, então, já tinha essa visão, mas essa pesquisa ela veio reforçar, né, que a indústria quer ingredientes feitos a partir, né, de matéria-prima nacional e ingredientes nacionais. E aí, de que ingredientes nós estamos falando, né? Então, praticamente, né, todos aqueles que vão trazer melhorias quanto à textura, sabor, né, quanto à experiência de consumo do consumidor, quanto a aspectos nutricionais, quanto ao clean label e, claro, com redução de custo. Então, se a gente olha para a textura, né, hoje busca-se proteínas com texturas diferenciadas, né, com melhores funcionalidades, também que tenham tecnologias adequadas para a formação de fibra, por exemplo, para ajudar a ter cada vez mais a sensação de textura idêntica da carne, né? Por exemplo, fibras mais longas, como a Raquel colocou no slide anterior. Também, né, tecnologias de retenção de gordura e umidade para dar justamente essa característica de suculência, né, de sensação de preenchimento na boca. Com relação ao sabor, busca-se reduzir, né, o sabor residual de proteínas vegetais. Então, muitas das proteínas vegetais, elas têm sim um sabor residual, que até dificulta a adição, uma quantidade maior de adição em certos produtos por causa desse sabor, né? Então, se desenvolver, né, novos ingredientes que tenham menos sabor residual vai ser uma grande contribuição para essa indústria de produtos plant-based, e desenvolvimento de ingredientes, né, que deem maior naturalidade ao produto. A experiência de consumo, né, ela é sempre muito importante, então o consumidor quer que o queijo derreta, que o queijo gratine, que o hambúrguer ele tenha, né, se ele for preparar em casa, que ele mude de cor, então do mais rosado, mais avermelhado, então para o amarronzado,
que tenha as texturas, o sabor e a aparência daquilo que ele já está acostumado, das experiências de consumo que ele já tem. Com relação à nutrição, o consumidor, ao consumir um produto cárneo, ele quer uma equivalência nutricional, por exemplo, em proteínas, né? Se ele consome um produto lácteo, ele quer uma equivalência nutricional em termos de cálcio, né? Que são produtos que são relacionados como fonte de cálcio. E também ele busca, né, nesses produtos que tenham menor redução de sal e também menor redução, tenham também menor teor de gordura saturada. Com o aspecto de clean label, é buscar, né, substitutos, principalmente dos aditivos comumente utilizados na indústria, por ingredientes, né, que remetam, né, que tragam a mesma funcionalidade, mas que remetam uma naturalidade maior para o consumidor. E, claro, o custo busca-se, não adianta ter tudo isso e ser produtos muito mais caros, né? As pessoas, o custo é super importante, então ele também busca, né, que o custo seja similar. Portanto, né, nós vemos que a indústria ela está buscando ingredientes nacionais que possam levar um diferencial para os seus produtos, né, que ofereçam benefícios exclusivos que abrangem, então, a nutrição, sabor, funcionalidade e também sustentabilidade, e, acima de tudo, um produto genuinamente brasileiro, né? Assim nasceu o projeto Biomas, para apoiar no desenvolvimento de ingredientes inovadores e sustentáveis para a indústria. E nós estamos, então, nessa primeira chamada do projeto Biomas, contando com o apoio e financiamento da Fundação CLUA, né, Climate and Land Use Alliance. A Fundação CLUA, aqui no Brasil, ela tem foco em ações de mitigação de emissões de carbono e promove a conservação da biodiversidade e uso sustentáveis dos recursos naturais dos biomas Amazônia e Cerrado. Então, por isso, esse projeto, né, que a gente está trabalhando agora, essa chamada, ela tem foco nesses dois biomas, Amazônia e Cerrado. Nós já tivemos várias pessoas, né, falando, nossa, mas e a Caatinga, né? E a Mata Atlântica e os outros biomas? Então, como nós estamos utilizando, né, o recurso da Fundação CLUA, o foco é para os biomas Amazônia e Cerrado, e nós esperamos, né, que no futuro próximo nós consigamos aumentar, né, expandir esse programa para os demais biomas brasileiros. E este projeto, né, tem o desafio de transformar espécies nativas do extrativismo vegetal em ingredientes. Então, nós tivemos a preocupação de selecionar espécies nativas do extrativismo vegetal justamente para agregar valor a esses produtos e manter a floresta em pé. Queremos aplicar esses ingredientes em produtos plant-based para deixá-los ainda mais apetitosos, nutritivos e sustentáveis. Então, agora eu vou passar a palavra para a minha colega Luciana. Ela vai explicar os detalhes, então, do programa de financiamento à pesquisa exploratória com foco nos biomas Amazônia e Cerrado. Lu, é com você. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês, então, o nosso programa de financiamento. Pode passar, Cris. Esse programa, então, ele surgiu, né? O GFI criou esse programa com o objetivo de financiar as pesquisas que vão desenvolver ingredientes alimentícios a partir dessas espécies nativas, como a Cris falou, dos biomas Amazônia e Cerrado, com o intuito de aplicar esses ingredientes nos produtos plant-based. Pode passar. Bem, dessa forma, né, obtendo esses ingredientes e aplicando eles nos produtos plant-based, a gente espera agregar valor às espécies nativas. Também, ao aplicar esses ingredientes nos produtos, a gente espera, então, tornar os produtos plant-based genuinamente brasileiros. Como as meninas falaram anteriormente, é uma necessidade do mercado,
que a gente utilize cada vez mais matéria-prima nacional, e também contribuir para preservar o ecossistema sobre a perspectiva do uso sustentável desses recursos, né? Como a Cris falou, a gente quer manter a floresta em pé. Pode passar. Como sabemos, a nossa biodiversidade ela tem um potencial incrível e diversas espécies com propriedades riquíssimas. Mas vale ressaltar aqui que o nosso objetivo nessa chamada é atender às demandas urgentes desse mercado, como já apontaram as minhas colegas. Então, foi necessário que a gente fizesse uma seleção de algumas espécies, né, que vão ter um maior potencial para atender os nossos objetivos. Então, a gente teve que fazer essa seleção baseada tanto em critérios técnicos, mas também levando em consideração alguns critérios econômicos. Esses critérios foram os critérios técnicos, então a gente analisou composição química dessas espécies, os aspectos de funcionalidade e aspectos também nutricionais. Também levamos em consideração a questão econômica, então quantas comunidades produtoras estavam envolvidas no manejo dessas espécies, o volume de produção, então, se essas espécies tinham um volume de produção razoável, né, pensando em atender depois esse mercado, e também sobre a maturidade dessas cadeias produtivas, em que nível de desenvolvimento estava essa maturidade das cadeias. Então, depois que a gente analisou todos esses critérios, né, a gente selecionou os nossos produtos, as nossas espécies. Mas aqui, né, eu devo confessar que não foi uma tarefa fácil para a gente selecionar essas espécies, porque a nossa biodiversidade, ela realmente tem muita riqueza, muitas espécies a serem utilizadas, mas a gente teve, né, que, enfim, selecionar só algumas, principalmente pelo aspecto técnico, a gente tem uma riqueza muito grande, mas pela questão econômica, a gente entendeu que algumas não iam atender ao nosso objetivo depois de levar isso para o mercado, porque são cadeias ainda que precisam ser um pouco mais desenvolvidas, que tem um volume de produção ainda um pouco baixo, então, levando esses critérios na análise, a gente teve que chegar a essas 7 espécies. Mas, como a Cris disse, né, o nosso intuito é que esse edital seja só o começo e que futuramente a gente possa, sim, expandir, né, colocar mais espécies, ir para outros biomas, porque a gente sabe que o que não falta é riqueza dentro da nossa biodiversidade, né? Bem, pode mudar, Cris, para o próximo slide. Obrigada. Então, como eu disse para vocês, a gente chegou a 7 espécies, sendo que a gente selecionou 4 do bioma Amazônia e 3 do Cerrado. Eu vou apresentar para vocês cada bioma separadamente, em ordem alfabética, e trazendo essas espécies de uma forma bem geral, alguns aspectos que a gente julga importantes. Aqui, então, a gente tem o babaçu. O babaçu, ele possui, então, um óleo que é muito interessante na sua amêndoa, né? Esse óleo, ele é bastante utilizado no ramo da cosmética, e como a Cris falou, na questão da extração desses óleos, a gente sempre vai ter uma torta residual desse processo de obtenção dos óleos. Nesse caso aqui do óleo da amêndoa do babaçu, a gente vai ter uma torta residual interessante em questões de conteúdo de proteína, de fibra, e também algumas características funcionais interessantes. Então, é algo a ser explorado. Pode passar, Cris. Depois a gente tem a castanha do Brasil, que apresenta teores muito interessantes de proteína e óleo na sua amêndoa, né? Ela tem um valor alto de proteína e uma qualidade também interessante nessa proteína. E da extração desse óleo, a gente também obtém uma torta que tem características interessantes na questão de funcionalidade, então questão de capacidade de absorção de água, de absorver óleo. Então, a gente tem que olhar para essas questões para ser aplicado na indústria. Pode passar, Cris. O cupuaçu, ele apresenta uma semente que também tem uma quantidade de óleo interessante, que pode ser extraído, e assim a gente obtém também uma torta residual nesse processo.
Essa torta tem conteúdo proteico e também fibras que podem ser aproveitados. E também já foi testada a questão da funcionalidade dessa torta, né, com características também interessantes. E, por fim, no bioma Amazônia, a gente tem o guaraná, que é aproveitado a sua semente, né, para o processamento do guaraná, e que desse processamento a gente tem basicamente a casca e a polpa rejeitadas. E vemos que também tem características interessantes ali a ser explorada nessa casca e nessa polpa, além, claro, da semente. Então, passando agora para o bioma cerrado, né, temos o baru, que possui uma amêndoa riquíssima em proteína, com alto teor. Essa proteína, além de estar em grande quantidade, ela é uma proteína que tem uma qualidade muito boa, né? Uma proteína com qualidade tanto nutricional como funcional. Pode passar, Cris. A macaúba, ela possui um alto teor de óleo, tanto na polpa quanto na sua amêndoa. Então, se a gente for pensar na extração desse óleo, tanto na polpa quanto da amêndoa, a gente vai ter duas tortas resultantes desse processo, e a combinação dessas duas tortas dá um resultado interessante no questão de perfil de aminoácidos. Então, completa-se esse perfil, né? O perfil fica completo quando você faz uma mistura dessas duas tortas. Além também de características funcionais interessantes. Então, a gente vê que tem muita coisa a ser explorada no bioma Amazônia com essas espécies que a gente selecionou. Agora, para o piqui. O piqui, né, finalizando aqui o bioma do Cerrado, a gente tem a questão da amêndoa e também na polpa, com características nutricionais e funcionais também interessantes de serem exploradas. Então, a gente tem ali um alto teor de proteína na amêndoa, temos fibra também, tem proteína e tem fibra também na polpa. Então, tem muita coisa realmente para a gente explorar nessas espécies. E lembrando que aqui, né, é uma passagem bem rápida e bem geral sobre tudo que a gente pode, então, olhar para essas espécies. Tem muitas possibilidades de serem exploradas e de diferentes formas de se explorar essas propriedades. Mas o que a gente deseja aqui, né? A gente deseja que as pesquisas elas estejam mais direcionadas a aproveitar os resíduos e os subprodutos. Então, a gente quer dar um sentido para isso, né? Uma valorização desses resíduos que geralmente são descartados. A gente também quer que esses ingredientes que sejam elaborados a partir, né, dessas espécies sejam aplicados nesses produtos plant-based de uma forma que vai melhorar alguma característica nesses produtos. Então, seja uma característica sensorial, seja, né, questão no sensorial, você pode melhorar uma cor, um sabor, na questão de nutricional, né, dar um valor agregado, um valor maior nutricional, porque a gente sabe que essas espécies são riquíssimas em diversos compostos, então vai melhorar nutricionalmente esse alimento, esse produto plant-based. O que mais que esse seu ingrediente pode trazer? É uma questão de reduzir o custo desse produto para tornar eles cada vez mais competitivos, como as meninas mostraram anteriormente, né? A gente quer esses produtos ricos, saborosos, mas a gente quer também que eles tenham preço competitivo no mercado. E também a questão do apelo clean label. Então, o seu ingrediente pode trazer uma inovação nesse sentido, né? De substituição ali, por exemplo, de um corante tradicional que é utilizado num produto, e você vai colocar um pigmento natural extraído de alguma espécie nativa, então dando esse apelo de clean label. Vamos também priorizar que esse ingrediente que vocês vão desenvolver, ele possa ser aplicado no produto, né? Através de uma elaboração de um protótipo, que também todos os processos que vocês vão desenvolver durante a pesquisa sejam processos que sejam viáveis, simples, sustentáveis, né? Pensando depois que esses processos eles podem ser, vamos dizer, aplicados nas comunidades locais, né? Então, que sejam processos simples, que vão viabilizar, então, que essas comunidades locais possam aplicar essas tecnologias que vocês vão desenvolver nas suas associações, cooperativas, agroindústrias, né?
E também, claro, que isso seja viável e que tenha alguma forma, algum avanço de poder ser comercializado. Pode passar, Cris. Aqui a gente também listou alguns exemplos de ingredientes que estamos buscando, mas lembrando que são só exemplos, a gente quer que vocês expandam isso sim. No caso, a gente está procurando ingredientes como farinha desengordurada, concentrado proteico ou isolado proteico aqui, né? Que seja principalmente obtido dessas tortas que a gente citou, né? De tortas que vão ser geradas após a extração do óleo de algumas espécies, como a gente viu. A questão da fibra, que como a Cris já citou, é um ingrediente muito requisitado nesse mercado de plant-based. Então, como que a gente vai criar essas estruturas, essas fibras longas? Então, as respostas podem estar aqui, né, nessas espécies nativas. A gente viu que algumas têm diversas teores de fibra em diversas partes, né, do seu fruto. A questão também de pigmentos naturais, buscamos alguns pigmentos que possam, então, dar cor a esse produto, né? Uma cor que se assemelha ao seu análogo animal. Os óleos e gorduras, vimos que a maioria tem grandes concentrações de óleos e gorduras, óleos com características nutricionais e funcionais interessantes. Então, como podemos substituir, né, os óleos que são convencionalmente usados nesses produtos por esses dessas espécies nativas, bem como outros ingredientes, né, que a gente está muito ansioso para saber de vocês, nas propostas que vocês vão enviar, de algum ingrediente que possa, então, melhorar a característica dos produtos plant-based. Então, o nosso intuito é que esses produtos, que o ingrediente que vocês vão desenvolver, de alguma forma melhore alguma característica nesse produto, seja ela sensorial, seja ela tecnológica, questão de preço, e, enfim, outros aspectos que a gente já citou aqui. Pode trocar, Cris. Antes de falar essa parte, então a gente espera, né, que a pesquisa, que a proposta de pesquisa que vocês vão nos enviar seja uma pesquisa inovadora. Então, uma pesquisa que vai trazer novos avanços relacionados ao atual estado da arte. Por exemplo, se a sua pesquisa quer desenvolver um isolado proteico e de uma espécie X, e a literatura já traz esse isolado proteico, já foi feito por algum estudo nessa espécie que você quer fazer também. Então, a gente espera que, na sua proposta, você indique um novo método para essa obtenção, né? Um método mais viável, mais eficiente, mais simples, mais sustentável, que vai ao encontro, né, do que a gente está priorizando aqui nesse edital. Ou que você, se esse método já foi desenvolvido na literatura, então que você possa pegar esse isolado proteico e aplicar num produto. Então, a gente quer realmente esse avanço no sentido do que já tem, né? Já tem, então a gente quer algo novo e algo que vai trazer um avanço para essas pesquisas, para esse mercado. O que a gente não financia, né? A gente não financia pesquisas que vão envolver, de alguma forma, animais, então a gente não vai financiar. Pesquisas em humanos e ou ensaios clínicos também. Pesquisas de aceitação do consumidor e ou estudos de pesquisa de mercado, sendo que aqui não entra a análise sensorial. Então, se você vai desenvolver algum produto e no final você quer aplicar uma análise sensorial, isso sim é permitido, isso pode ser feito. Pesquisa focada no desenvolvimento de produtos de origem animal misturado com as proteínas alternativas, também não financiamos, e nem pesquisas que vão focar em produtos para alimentar animais de estimação. Também, no caso, se a pesquisa gera alguma descoberta que é exclusiva e de alguma forma não pode ser compartilhada abertamente, também a gente não financia. Pode trocar, Cris. Quem pode, então, participar, né, dessa chamada? Aqui a gente é aberto para questão de universidades, governo, indústria, terceiro setor, de todas as partes do país. Os pós-graduandos e pós-doutorandos também podem participar dessa chamada, desde que eles tenham uma carta do seu orientador. E pesquisadores e laboratórios que já foram contemplados por algum financiamento do GFI também podem participar dessa chamada. Pode trocar. Então, assim que vocês enviarem, né, a proposta de pesquisa de vocês, essa
pesquisa ela vai ser avaliada pela nossa comissão de especialistas do GFI, sobre alguns critérios, né? O que a gente vai avaliar, então, na sua proposta? Alinhamento científico, que é basicamente se a sua proposta está de acordo, né, atende ao objetivo desse edital, às regras desse edital, a tudo que a gente está falando aqui. Então, vai contribuir para o avanço do desenvolvimento de ingredientes a partir das espécies nativas, sendo que essas espécies nativas são as que nós citamos aqui no edital, né? Também vamos avaliar o impacto esperado, então, o quanto que o ingrediente que vocês vão desenvolver, ele vai contribuir para a melhoria das características dos produtos plant-based. Então, o que ele vai melhorar? Vai melhorar alguma característica sensorial, nutricional, vai ter uma redução no preço, enfim, de que forma esse ingrediente ele vai impactar no produto plant-based. Também vamos avaliar a contribuição para a comunidade científica, então, qual que é o seu plano, né, para depois compartilhar os resultados alcançados na sua pesquisa, de que forma você vai levar isso para a comunidade científica e também para as indústrias. Também, aqui no caso é opcional, mas também tem o critério de contribuição para a comunidade, para as comunidades produtoras locais. Da mesma forma, né, como que você vai levar essa informação, seus resultados, as suas descobertas para essas comunidades, a fim de possibilitar, né, que essa realidade faça parte dessas comunidades, né, o que vocês estudaram, os resultados que foram alcançados, de que forma que isso vai chegar até eles e vai fazer parte dessa cadeia produtiva. Vamos analisar também o planejamento do projeto, então a viabilidade do que vocês vão propor e a aptidão da sua equipe, a estrutura, enfim, tudo que vocês vão sugerir ser feito com o que vocês têm, no tempo que vocês têm, com o dinheiro que vai ser financiado, né? Ou seja, o seu projeto, ele é execuível. Então, a gente vai analisar nesse critério. E também a relevância comercial. Então, qual é o potencial da aplicabilidade comercial e relevância para o mercado dos seus resultados. Então, vocês têm até o dia 15 de julho de 2021, às 10 horas da noite de Brasília, para submeterem as suas propostas. E nós temos até o dia 15 de agosto de 2021 para emitir o resultado dessa chamada. Vocês têm um prazo de 12 meses ou menos para executar, então, a pesquisa, sendo que o início da execução dessa pesquisa, ela deve estar entre o dia 1º de setembro a 1º de outubro, então vocês têm que ter isso no cronograma de vocês, a partir do dia 1º de setembro até 1º de outubro, dentro desse intervalo tem que estar o início da sua pesquisa, e dali, a partir do momento que você decide essa data de início, você tem até 2 meses para o término. Então, não mais que isso, 12 meses ou menos. Se atentem para colocar isso bem certinho no seu cronograma, atendendo a todas as atividades da sua pesquisa. O seu orçamento total também deve ser menor do que 135, até, né, 135 mil reais. E o repasse desse dinheiro, ele vai ser feito via fundação de apoio ou uma instituição que tenha respaldo jurídico para fazer a mesma atividade. Então, lá no seu orçamento, tem que ter um custo, né, administrativo que é relacionado a essas fundações ou instituições que vão realizar essa atividade. E no final do seu projeto, uma auditoria independente, né, contratada pelo GFI, vai realizar, então, uma análise dos gastos do projeto. O custo dessa auditoria, ela é arcada pelo GFI, então não deve ter nada sobre esse custo no seu orçamento. Isso é do GFI. Bem, acho que é isso. Pode trocar, Cris? Em relação à propriedade intelectual, surgem algumas dúvidas, né? Então, é interessante a gente deixar claro aqui sobre a missão do GFI. O GFI, ele tem a missão de apoiar pesquisas de acesso livre, acessível e disponível para o benefício de toda a indústria de proteínas alternativas e a sociedade global como um todo. Então, por isso a gente tem essa questão da propriedade intelectual, o conhecimento da propriedade intelectual produzido por meio de pesquisas que vão ser financiadas nessa chamada pelo GFI,
são de propriedade compartilhada entre o GFI e o pesquisador que for contemplado pelo financiamento. Os resultados das pesquisas devem ser publicados em jornais de acesso livre ou em redes e sites de acesso público, e também não pode haver exclusividade de concessão de licenças. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Estamos aqui ansiosos para receber todas essas propostas. E a Mari vai dar o passo a passo agora para vocês de como vocês devem participar, como que está lá no site, como que vocês vão anexar a proposta de vocês e tudo certinho. Então, agora é com você, Mari. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou passar um pouco com vocês como que vocês vão fazer a submissão das suas propostas. Pode passar, Cris. Então, essa é a nossa chamada. Bem no cabeçalho dela, vocês podem ver que a gente linkou todos os documentos que vocês precisam ter acesso para fazer essa submissão. Então, são 2 templates editáveis e um link para o formulário, que é onde você vai colocar todos esses documentos juntos. Então, você acessa a chamada no nosso site e pode baixar os templates editáveis que a gente preparou para essa submissão. Pode passar. O primeiro template que está linkado, que vocês vão encontrar, é onde você vai colocar a sua proposta de pesquisa junto com as informações básicas e o resumo do seu projeto. E aí a gente também vai pedir para você colocar a relevância da sua proposta de pesquisa e os objetivos primários, que é a etapa onde você descreve de 1 a 3 objetivos primários do projeto, bem como o principal entregável de cada um desses objetivos, os métodos e as técnicas experimentais que vão ser usadas durante essa pesquisa. E você também pode descrever se ele apresenta algum benefício socioambiental único e específico para esse estudo. Lá você também vai colocar quem são os colaboradores, quem é o pesquisador principal desse projeto, e mais para frente, como você vai fazer o compartilhamento desses resultados, tanto com a comunidade acadêmica, quanto com as comunidades produtivas locais do bioma que foi escolhido pelo pesquisador. E por que você e por que agora? Então, essa é a parte em que você vai poder desenvolver por que é o seu time que tem o know-how específico para desenvolver essa pesquisa e para receber esse financiamento nesse momento. E o que está por vir? Como que os resultados da sua pesquisa, da sua proposta, podem ser traduzidos em um produto comercial ou uma tecnologia para ser usada por pesquisadores acadêmicos ou por empresas? Você também vai ter um espaço para colocar publicações relevantes e você pode listar até 5 artigos publicados ou por você ou pela sua equipe que deem suporte para mostrar que a equipe tem o domínio do tema e que vai ser relevante para dar suporte à sua inscrição. Ao final desse template, a gente colocou uma tabela de modelo para que todos o orçamento e os custos esperados do projeto sejam detalhados, e também o cronograma. Então, é onde você pode detalhar cada atividade e cada objetivo que você pretende atingir com essa atividade, e também o tempo de execução de cada uma. Então, é importante que o projeto seja execuível em 12 meses e que esse cronograma esteja de acordo e demonstrando essa possibilidade. Pode passar, Cris. No segundo template, você vai submeter o resumo do seu projeto em inglês e descrever também qual a relevância da proposta de pesquisa, os objetivos, os entregáveis e os impactos esperados desse projeto. Então, é muito importante que esse resumo seja fidedigno à sua proposta inicial. E pode passar. E esse é o nosso formulário. A gente fez de tudo para que ele seja o mais intuitivo possível e autoexplicativo. Então, quando você estiver com tudo pronto,
Você acessa o link que está na nossa chamada para o formulário e submete primeiro a sua proposta, depois o seu resumo. Você pode escolher enviar a carta de apoio, que dê suporte para a sua inscrição também, e manifestar interesse em outras fontes de financiamento que, eventualmente, o GFI vai buscar proporcionar. E pode passar, Cris. Agora eu vou chamar as minhas colegas para responderem as perguntas que vocês tiverem aí no nosso Q&A. Obrigada. Excelente, meninas. Parabéns pelas apresentações. Olha, as perguntas, temos muitas perguntas, algumas o nosso time já foi respondendo, e vamos tentar aqui nos 10 minutos finais responder o máximo de perguntas possível. Então, vamos começar com a pergunta da professora Edna. Professora Edna, obrigada, viu? Prazer em revê-la aqui depois de tanto tempo. A pergunta da professora Edna é se a pesquisa... Cris, talvez possa deixar com você essa, se a pesquisa pode ir até peptídeos. Pode. Professora Edna, sim, é um ingrediente, né? Mas a gente tem que ver como que esse peptídeo, então, vai ser adicionado no produto plant-based. Então, o objetivo desses ingredientes é a aplicação em produtos plant-based, né? Então, e com qual objetivo ele vai ser aplicado, né? Então, vai ser de melhorar os aspectos nutricionais, né? O perfil de aminoácidos. Então, mas a gente tem que lembrar também, professora Edna, que um dos objetivos, né, do edital é que existam tecnologias fáceis, né, para que essa tecnologia também seja repassada para indústrias locais, né, onde estão essas espécies nativas, né? Então, é importante que o processo, né, de obtenção do ingrediente seja viável para ser feita uma transferência de tecnologia, principalmente para agroindústrias e indústrias locais. Ótimo, obrigada, Cris. Lu, a gente tem duas perguntas aqui em relação ao escopo do projeto, da proposta. Então, a Ana Paula e a Marcela, elas estão perguntando, né, se a proposta do produto deve ser um produto ou um ingrediente. Você pode dar relembrar um pouquinho, né, o que pode ser contemplado na proposta? Claro. Então, é Ana Paula e Marcela? Isso. Meninas, então, o que acontece? Pode ser um ingrediente, igual como a Cris falou, esse ingrediente, desde que esse ingrediente tenha essa pretensão, né, de ser aplicado no produto plant-based. Agora, se você já tem um ingrediente desenvolvido, pode sim ser o produto final, o desenvolvimento do produto. Então, em que ponto está a pesquisa de vocês, né? E é interessante, então, que a gente tenha, se for um ingrediente ou se for um produto, que atenda essa questão de ser viável, de ser uma coisa simples, uma coisa aplicável, e que venha dessas espécies. Então, se isso vai ser o desenvolvimento de um produto, ótimo, já o produto final. Agora, se for algo a ser desenvolvido antes de chegar ao produto final, o ingrediente também está dentro. Seria isso, né, Cris? Sim. Ótimo. Eu vou emendar aqui também nessa linha a pergunta da Tatiana, que ela faz a seguinte pergunta, né? Se já existir o ingrediente, a pesquisa pode abordar a aplicação desse ingrediente em um produto plant-based? Isso, foi o que eu falei, exatamente. Se ela já tem esse produto, esse ingrediente bem desenvolvido, né? Então, o próximo passo, o avanço seria, então, ela aplicar no produto e analisar essa questão do ingrediente no produto. Ótimo. Então, acho que agora está super claro, né? O Raul, Cris, está perguntando sobre a questão das espécies. A gente sabe que esse tema seria bastante, entre aspas, polêmico, né? E a dúvida dele é se pode ser utilizado outra espécie que contribua de alguma forma com as espécies indicadas e selecionadas, né, na proposta. Então, Raul, infelizmente não, né?
Como a gente colocou na apresentação, essas espécies elas foram selecionadas por critérios, justamente para que esses produtos tenham uma viabilidade de comercialização mais real. Então, nós vamos estar restritos às espécies que foram colocadas no edital, mas como a gente tem intenção, não podemos prometer, mas se conseguirmos mais recursos e ampliar tanto as espécies como os biomas, pode vir a ser interessante. E eu vou te estimular, Raul, a fazer sim a submissão do seu projeto, que aí a gente já vai conhecendo outras propostas que, de repente, no futuro, a gente consiga financiar. E, meninas, o Sérgio está perguntando ainda, né, nesse tema da proposta, né, do projeto, se existe prioridade dos componentes na proposta. Por exemplo, propostas com proteínas terão mais prioridade que propostas focadas no aproveitamento das fibras das tortas? Lu, quer responder? Não vai ter prioridade. A gente está em busca tanto de proteína, mas de fibra, pigmento, óleo, gordura. Então, assim, a proteína é interessante, muito, mas a gente também quer agregar essas características que a fibra pode dar nesses produtos. Então, todo ingrediente é bem-vindo. Não tem uma escala prioritária em relação à proteína, fibra, óleo, ou o que mais vocês vão descobrir e nos enviar. Maravilha. Cris, nós temos uma pergunta que é anônima, mas super interessante, acho que também ela combina com alguns comentários que a gente recebeu aqui no chat. E a pergunta é a seguinte: é possível a indústria se unir a uma universidade para a realização da pesquisa em conjunto? Sim, é possível. A única coisa que a gente não pode dar exclusividade, né, para a indústria, o resultado ele deve ser de acesso aberto, então deve ser de acesso público, porque esses recursos, né, como a gente tem colocando, ele vem, né, de filantropia, e a gente tem o compromisso, né, de transformar toda essa pesquisa gerada que seja de comum acesso a todo mundo. Então, é possível. Porém, ele não vai poder ficar com a informação restrita, né, exclusiva para a empresa que está se associando a esse projeto de pesquisa. Ótimo. E nessa mesma linha, Cris, o Sérgio também pergunta se propostas com colaboração internacional, porém com financiamento apenas para as instituições brasileiras, serão elegíveis? Olha, Sérgio, nós estamos realmente dando prioridade para o desenvolvimento aqui no Brasil, mas pode haver sim uma parceria internacional. A gente não tem como repassar esses recursos para outras instituições fora do Brasil. O recurso é totalmente direcionado para as instituições aqui no Brasil. Então, eu não sei exatamente que tipo de colaboração você está colocando, né? Talvez a gente possa daí conversar em outro momento, né? Vocês entrando em contato conosco, para a gente entender melhor o que seria essa colaboração. Uhum. E, Cris, acho que também é importante a gente destacar aqui que não somente no caso de parcerias com outros países, né, mas quando a gente tem parcerias num único projeto, a gente pode ter, sim, né, parcerias entre diferentes universidades, mas o pesquisador, que é o pesquisador principal, né, que vai ser o PI do projeto, é ele quem vai receber, ele por meio da fundação, como, né, a gente já apresentou, é ele que vai receber o recurso, enfim, e vai ficar responsável pela gestão dos recursos, né? Então, a gente não faz a distribuição dos recursos de uma proposta quando houver, por exemplo, mais de uma universidade envolvida. Mas o GFI também encoraja que parcerias sejam estabelecidas para melhorar a qualidade da proposta, o impacto da proposta. Beleza, a gente tem várias perguntas aqui sobre itens financiáveis e o que não é financiável. Acho que tem umas 3 perguntas que falam sobre a questão de bolsas, né? Pode incluir bolsas? Pode incluir compra de equipamentos? Então, talvez, Cris e Lu, se vocês pudessem fazer um lembrete sobre as questões do orçamento, né? Porque existem algumas regras específicas. Certo.
Então, sim, pode incluir. Então, lá, quando vocês forem detalhar o orçamento, vocês vão colocar se é, então, o recurso para bolsa para graduando ou para pós-graduando, e o valor, então, direcionado para essa bolsa. Com relação a equipamentos, é possível fazer a aquisição, porém tem limite, né? O valor máximo está no edital, que é R$27 mil, porém a gente vai analisar, né, a pertinência dessa aquisição, tem que ser realmente relevante para o desenvolvimento da pesquisa. Algum item mais específico? E talvez a questão de custos indiretos e diretos, que acho que talvez... Os custos indiretos, a gente recomenda que não passe de 10% do valor do orçamento total, né? Boa, ótimo. Temos limitações no número de propostas por instituição? Não há limitação no número de propostas por instituição, né? Podem ser enviadas quantas forem sim, é capaz, né, da instituição desenvolver. Nós não vamos, no caso, fazer, né, o mesmo pesquisador com duas propostas, né? Então, a instituição em si ela pode mandar diversas propostas, mas com pesquisadores responsáveis diferentes. Ótimo. Só para a gente fechar aqui, o Cristiano... Cris, que bom que você está aqui com a gente também. Ele está perguntando sobre as propostas que já têm uma comunidade extrativista envolvida no projeto, se é possível a submissão. Claro, excelente, né? Então, um dos pontos, né, que foi colocado, né, que a gente vai estar analisando, é como tudo isso vai se reverter para as comunidades produtoras. Tá como opcional, mas com certeza, né, são características importantes para que o objetivo do desenvolvimento dessa cadeia aconteça. Joia. Cris, a Natália fez uma pergunta, mas acho que vamos aqui reforçar o funcionamento da distribuição do recurso, né? Então, quando, né, houver a inserção de recurso para pesquisadores, significa que o recurso irá para o pesquisador, para cobrir as horas técnicas dispensadas no projeto, ou para a instituição em que o pesquisador trabalha? Tá. O recurso ele vai para a instituição, né? Mas direcionado, no caso, para ser aplicado no projeto, né? Então, eu entendo que o pesquisador ele vai ter a autonomia de utilizar esses recursos conforme o seu planejamento orçamentário e conforme esse planejamento foi aprovado. Joia. E a última aqui para a gente fechar, Lu, é possível englobar mais de uma espécie na pesquisa? Olha, eu acredito que sim, desde que esteja dentro das 7 que nós selecionamos, acho que pode sim. E entendendo também, né, a delimitação do recurso financeiro, mas se for possível, né, se a proposta acomodar, não tem problema nenhum. Eu quero aqui novamente deixar o GFI, a equipe do GFI à disposição. Então, outras dúvidas, né, dúvidas que a gente não respondeu ou que ainda fica, né, alguma dificuldade, o nosso time está à disposição, então os e-mails podem ser encaminhados para ciência@gfi.org e a gente vai discutir, então fiquem à vontade para fazer contatos, né? Querem discutir alguma ideia, algum tema, por favor, façam o contato conosco e a gente vai ajudá-los aí na estruturação das propostas. Então, mais uma vez, obrigada ao time do GFI, né, pela parceria nesse projeto, pelo empenho, pela dedicação, e a gente está aqui, né, em nome do GFI, super ansiosos, esperando as propostas, as ideias, e a gente quer ver aí os nossos produtos, né, novos produtos, né, no mercado com ingredientes da nossa biodiversidade. Obrigada mais uma vez e a gente fica à disposição. Um abraço para todo mundo.